sabedoria, colocando em prática, é que a gente vai tendo de certa maestria, meditando, praticando o silêncio e assim vai indo. Então vem comigo, parece que a caminhada é lenta, mas todo dia a gente faz um pouco, todo dia a gente vai abeberando nisso e vai aumentando as nossas possibilidades. Vamos lá? Então vamos. Bom, então tá. A lei do paradoxo é um aspecto do princípio da polaridade. E aonde eu vejo, o que é a polaridade? Você tem dois polos. Você tem o absoluto e você vai até o zero, né? Praticamente. Mas ele tá na mesma, por exemplo, bonito e feio. Eles são possibilidades, esses conceitos, eles estão na mesma linha, né? Quando você fala gordo e bonito, são coisas totalmente diferentes. Um tem mais ou menos massa, que você pode falar gordo ou magro, bonito ou feio. Então, são coisas que ocupam categorias diferentes. O que é a polaridade entre o magro e o gordo, entre o bonito e o feio, né? Mas não quando você combina essas coisas, porque aí não tem como ter polaridade. E a polaridade aqui, no caso, é o absoluto e o relativo, tá? Então, pra gente é relativo enquanto a gente tá aqui. A gente consegue vislumbrar porque a gente tem a mente e a gente sabe, então, que existe, pela lógica, essa conclusão de que se tudo é passageiro, nada tem existência real que perdure, porque o tempo destrói todas as coisas, né? Mas a gente também está sujeito às leis do tempo. E se a gente está sujeito às leis do tempo, para a gente é tão real como seria para o absoluto, né? Seria para o todo. Então, vamos continuar. A gente sabe que sim e que não ao mesmo tempo. O importante é que prestemos atenção no paradoxo divino do absoluto e do relativo para não nos deixarmos atolar no lodaçal da meia-verdade. Aí você fala assim, qual que é essa meia-verdade? Então, vamos continuar. Essa meia-verdade seria essa história da gente negar a existência das coisas. A gente sabe que num outro plano, se eu visse de cima, eu entenderia. Quando eu alço voos de abstração, eu posso entender. Mas enquanto eu tô aqui vivendo, tudo isso é muito real para mim, tá? E a gente tem que lembrar que a gente não é o todo. Aí vocês vão ver depois uma coisa bem legal, né? Eu não vou adiantar não, mas a gente não é. Quanto mais nos aproximarmos da mente do Pai, mais evidente se tornará a natureza ilusória das coisas finitas. Aí você fala assim, mas por que você fala pai? Isso é misoginia, eu não gosto. Não, não é. Não é, vamos parar com isso. Vamos parar com essa história, né? Então tem qualidades femininas e qualidades masculinas. Quando fala a mente do pai, não é nem uma negação, mas é a concepção hermética, né? Que você pensa no gênero, que o polo yang, ele é ativo e o polo yin é passivo. Então a mente do pai seria aquele que tem intenção e a mente da mãe seria o que gera todas as coisas, dá continuidade no ciclo da vida, tá? Aqui, ó. Temos que respeitar as leis e estamos sujeitos, né? Considerar a matéria a nossa realidade, ainda que temporária, tá? E sim, podemos, aqui a gente começa a vir a chave, curte se não curtiu. Sempre falei isso, né? Nos vídeos anteriores da chave. Não quer curtir? Porque você não tá gostando, não tem problema nenhum. Mas se você gostar, me ajuda a crescer o canal. Esse é um trabalho hercúleo. Assim, na verdade, eu gosto muito de fazer isso, né? Mas dá trabalho. Então, se vocês puderem colaborar dando um joinha, eu vou ficar feliz. Vamos lá. Então, ó, temos que respeitar as leis a que estamos sujeitos e considerar a matéria nossa realidade, ainda que temporária. E sim, podemos controlá-la, como fazem todos os mestres, em maior ou menor grau. Mas devemos fazer isso aplicando as forças superiores. E aí é que tá, gente. Como é que você faz? Você não faz negando a realidade. Eu vou lendo isso aqui para explicando. Podemos negar o seu domínio sobre nós e estaremos agindo corretamente ao assim proceder, mas não devemos ignorá-la em seu aspecto relativo. Então, o que ele fala? Uma coisa é você negar a existência, a outra é você negar o domínio. É muito bom que a gente tem, é muito importante. Gente, fixa isso aqui. Para tudo que você está fazendo. Vê que minuto que eu estou falando isso para vocês colocarem em prática. Nunca negue a existência da realidade que a gente experimenta. Não é porque ela não tem uma existência que vai perdurar no tempo que ela não é real, né? Ela é uma realidade da qual nós fazemos parte, tal qual nós somos reais nesse momento. Então é importante, a relativização não pode tirar o valor daquilo que a gente vive. E é isso que ele vai nos alertar várias e várias vezes. Cuidado, muitas pessoas enlouquecem porque acham que não vale a pena viver, que não vale a pena fazer as coisas. Pelo contrário,
essa natureza só é explicada, esse estudo só é feito para que a gente possa cocriar também, né? Esse entendimento mínimo que a gente tem pode ser que não seja para os fracos, mas todo mundo que está aqui é forte o suficiente para ter essa compreensão. A princípio, a gente tem uma ideia de Deus que ela é centrada como se fosse uma presença física, né? Como se fosse um homem que é raivoso, que tem todas as características, né? É a infância da nossa concepção. Quando a gente perde essa concepção e ela se alarga, num primeiro momento pode parecer que não existe nada e surge então o ateísmo. Depois a gente começa a entender que tal qual é necessário uma mente inteligente para projetar uma cadeira, é necessário uma mente inteligente para projetar a natureza e todas as leis do universo. Então tem que ter um princípio deveras inteligentes para fazê-lo, né? Então tá bom, então vamos seguir em frente. Ó, podemos negar o seu domínio sobre nós. O domínio de quem? O domínio das leis, o domínio da matéria sobre nós. Mas não podemos negar a existência da matéria e das leis. Mas como que a gente trabalha para que a gente não pode sair do âmbito das leis por isso simplesmente porque eu não quero que elas me atinjam. Eu não posso sair da matéria por isso simplesmente porque eu falo assim, para tudo que eu quero descer. Terra, vou parar. Então, se você se matar, você vai continuar, só que você vai estar sem o corpo, você tem o perispírito. E aí você vai ter que voltar, não vai adiantar nada, vai voltar em condições piores. Então, não faça isso. Eu desaconselho fortemente a fazer isso, tá? Então, continua, vamos sorrir, vamos ver o dia, vamos agradecer, né? Em tudo dai-vos graça. Importante que a gente olhe para fora e saiba disso. Vamos ser alquimistas, gente. Olha que coisa linda ser alquimista. Vamos todo mundo comigo, vamos lá. Vamos transmutar o que a gente pode transmutar. Não ficar chorando as pitangas, tá ruim, tá difícil, mas você tá podendo me ouvir. Por quê? Porque você tem ouvido, você tá podendo me ver, porque você tem os olhos. Eu posso não ser uma modelo, mas assim, é o que tem para hoje. Eu posso estar aqui falando com vocês, passando minha mensagem, passando meu recado. Posso estar estudando, me debruçando sobre um assunto, assim como vocês junto comigo. Então, a gente tem muito para agradecer. Pôr do sol todos os dias, a chuva que molha a terra, os pássaros que cantam. Cada dia que a gente levanta, vamos dar graça pro dia, né? Que acontece de novo. E o todo é Deus que participa de todas as coisas, que é imanente, que a gente vai ver aqui, mas não vou me adiantar. Vamos lá, vamos continuar. Como que a gente faz isso? Como é que a gente domina a matéria? Como que a gente não se sujeita às leis? Né? Em temperatura normal, em condições normais de temperatura e pressão, a gente está sujeito a todas as leis. Né? A gente não pode ignorar, dizer que elas não existem. O que a gente tem que fazer é agir de forma adequada, aplicando forças superiores para forças inferiores, né? Então, calma, senta que lá vem a história. Não adianta ignorar as leis da natureza, porque elas continuam a agir, né? Então, imagina que você tem o todo. É a mente de Deus, muito inteligente, que criou a natureza e as leis para que tudo funcione. Não é um simples capricho seu, né? A gente que não controla nada, que está aprendendo a controlar o mínimo, o básico do básico, que vai fazer com que essas leis não vão agir, né? Então a gente está começando como aprendiz de feiticeiro. Tenha isso em mente. Vamos lá. Então aqui, ó, elas continuam a agir, essas leis da natureza, em pleno efeito em diversos planos. Então cada plano que tem de vida, cada situação, elas estão agindo, tá? Nós superamos as leis inferiores aplicando as leis superiores e exclusivamente dessa maneira. Essa é a chave, gente. Então, quando a gente descobre quais são as leis superiores, a gente aplica, né, sobre essas leis inferiores e é assim que a gente exerce nosso domínio. Bom, quando vocês vão ver, eu ainda não fiz, é que assim, eu estava fazendo o livro do Dr. Joe Dispenza, que é Como se tornar sobrenatural, mas eu dei uma parada porque eu achei mais interessante a gente falar de outras coisas. E quando eu for voltar, eu vou voltar para um outro livro que eu já fiz, mas não para esse canal, né? Que é Desconstruindo o Hábito de Ser Você Mesmo. Porque isso vai ser muito importante para a nossa jornada nesse ponto que a gente está, né? De forma coletiva. Então, uma coisa que ele vai falar lá na frente, ó que interessante aqui, sobre a mentalização daquilo que você quer no Como se tornar sobrenatural, que para você entrar no reino de todas as possibilidades, né? Para você entrar no vácuo, é que não tem vácuo, né? Mas imagina no campo quântico. Para você, como é que você entra?
você entra, você assim, mas eu tô no todo, tá? Mas eu tô voltada para o universo material. Como que eu entro no plano mental? Então, assim, eu estou e não estou ao mesmo tempo. Estou no plano da matéria, que está contido no plano, no todo. Mas no todo há diversas subdivisões. E aí eu quero entrar aonde todos os efeitos são produzidos. Aliás, na causa, né? Na causa primária, onde os efeitos se produzem. Eu quero entrar no reino de todas as possibilidades. Como é que eu vou fazer? Eu vou entrar não como um ser individualizado, mas eu vou entrar como o eu sou. Só o eu sou é que entra. Só a parte que se liga com o alto, só uma parte que não é identificada com o ego, que não tem o ego referência, né? E a partir disso, então, é que eu vou observar qual das realidades que minha mente e coração conseguiu conceber dentro das minhas criações mentais e que o coração participa, é que eu vou, dentro das linhas paralelas, entrar ali. Então, é o que eu posso conceber, né? Então, Deus, com a mente infinita, pode conceber milhares de coisas e tudo habita dentro dele. A gente habita aqui. Mas aí ele dá essa possibilidade pra gente de cocriar também. Mas a gente não vai cocriar o universo, né? O que a gente vai cocriar? A gente vai cocriar coisas pequenas que pra gente vai ser importante, que vai ser legal, que vai ser importante, legal, bacana, infinitamente alegre, né? Vai ser coisa que, por exemplo, eu vou manifestar coisas físicas primeiro, que eu tenho essas necessidades, vou manifestar depois outras coisas. Então a gente vai como aprendiz de feiticeiro, tá bom? Como é que você cria nesse reino? Você tem que sentir felicidade, você tem que sentir amor, você tem que sentir coisas boas, né? E não se identificar com a matéria. Então, quando a gente se utiliza, quando a nossa vibração fica mais elevada, a gente consegue cocriar realidades, a gente consegue entrar para linhas mais favoráveis. Então, são os segredos, que é sempre o superior em cima do inferior, né? Então, aqui ele fala que com as palavras dele, é que você tem que aplicar leis superiores para leis inferiores. Se você está dando murro em ponta de faca e vai demorar anos para conquistar alguma coisa, quando você vai para lá, você não vai demorar isso tudo. Por quê? Porque aquelas realidades já existem, você vai só sintonizar. Mas aí você tem diversas coisas, como merecimento, por exemplo. Você tem que entender que você merece, você tem que ter o coração que está puro naquele desejo e várias outras coisas. Mas aqui não é hora da gente falar sobre isso, é só para dar uma pincelada, né? Então, gente, olha que bonito. A gente tem a chave aqui, gente. Não adianta negar, não negue a realidade. Saiba que ela convive com o paradoxo, né, entre absoluto e relativo. Saiba que você pode alterar as coisas sim, mas você só vai conseguir alterar as coisas sendo co-criador de realidade quando você usa uma lei superior para uma lei inferior. E aí você vai ter algum domínio sobre matéria e situação. Não é domínio total, é algum domínio. A sua maestria você vai treinando. Então isso é um treinamento, isso aqui é uma escola. A vida aqui é uma escola, tá? Que mais que a gente tem aqui que é interessante? Porque ele fala assim, exclusivamente dessa maneira que você vai conseguir. Se você estiver dando murro em ponta de faca e se acabando no físico e tentar trapacear o outro, você vai ter a lei da causa e efeito. Você está fazendo as coisas no mesmo nível. No mesmo nível exige todo o esforço do mundo. E não que essa vida não exige esforço, exige. Você não vai negar a realidade do que está aqui. Que aqui nós precisamos dar um passo de cada vez para qualquer conquista e realização. Você vai pura e simplesmente continuar vivendo, aproveitando a vida, dando a sua contribuição, vivendo como todos vivem, não enlouquecendo para negar a realidade das coisas, mas você vai usar junto, de forma conjunta, para te facilitar a caminhada, né? Então é isso. Vamos lá. Ó, o que a gente pode falar aqui? Aqui, ó. Use a lei contra as leis, né? O superior contra o inferior. E pela arte da alquimia, transforme as coisas abjetas em valiosas e será assim que alcançarás o triunfo, né? Então, veja, quando você pensa em fazer uma alquimia e transmutação, como a gente viu lá no início, é uma transmutação mental, é uma transmutação de estados inferiores em estados superiores, né? Então, todos os nossos estados mentais, que são os mais baixos, a gente tem que transmutar em estados melhores, mais elevados de consciência. Quando a gente vai
estruturando uma paz e uma tranquilidade, o silêncio e a confiança. A gente vive no todo. Tem uma hora que ele fala, que Hermes Trismegisto fala isso, né? Gente, eu tenho uma dúvida aqui, que é Trismegisto ou Trimegisto, porque escreve Trismegisto, mas eu acho que ele é Trimegisto. Então vamos no Trimegisto. Então, ele fala isso, ele fala assim, gente, descansa, porque você tá... Imagina como se você estivesse no colo de Deus. Você vive na mente de Deus. Deus, olha, o todo, você vive no todo e o todo vive em todas as coisas. O todo é imanente a tudo. Isso é o último princípio aqui, pelo menos do dia de hoje, que eu queria deixar para o final, mas eu tenho que falar. Porque é lindo quando a gente fala assim, ó, namastê, meu Deus interior, saúde o seu Deus interior, porque efetivamente sois deuses. Mas não é que você é um Deus maior ou melhor ou eu, né? Todos nós temos de forma imanente Deus dentro de nós. Temos parte de Deus, né? Então a gente não está manifestando, a gente vai vir a manifestar, a gente não vai ser o único. Por quê? Porque a gente é parte do todo, a gente é manifestação de parte, né? A gente é fractal do todo, mas é isso. E essa transmutação é sempre de coisas melhores, mais benéficas, né? Todos estamos no caminho e a estrada conduz sempre para cima, com frequentes locais de repouso. Então a gente está no caminho de volta para casa. O que é esse caminho de volta para casa? Todos os termos que eu estou utilizando e a visão vem do hermetismo e depois outras religiões e filosofias vão abarcando isso. Mas aqui é a origem de todas as coisas. Não é lindo isso? Saber que a gente está indo lá atrás, no túnel do tempo? Então presta atenção. A gente está voltando para casa, já é o momento do retorno. Mas gente, isso aqui, ó, esse retorno, ele é muito longo, muito. Quando a gente está na matéria, quando a gente não tem nem condição de... a gente se debate o tempo todo para pequenas realizações, é porque a gente ainda está muito aquém, né? E a gente tem que comemorar, cada vitória que a gente tem tá tudo certo. A gente não tem pressa para voltar para casa. Isso vai virar, sei lá, bilhões de anos, mais ou menos isso. Porque a gente vai se aprimorando, a gente vai para vários planos. É por isso que eu disse e repito, não vai acabar, tudo vai demorar muito para acabar, né? Então, assim, pode transmutar, vai transmutar, pode ter diversos desastres e outras coisas na Terra, não sei como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas quando a gente for dormir, pensa que nada está fora do todo, está tudo no todo. A gente tem que ter confiança em Deus, porque Deus está na gente, está em todas as coisas. Quando a gente está em paz, os outros identificam a nossa paz e a gente identifica a paz do outro. E é nisso que a gente tem que se ancorar, nessa paz, nesse amor, nessa confiança que Deus é imanente de todas as formas de vida, né? E procurar ser pacífico. Aí você fala, mas tem coisas que eu não concordo, ou que é interessante a gente modificar. Então faz assim, vamos modificar nós mesmos, né? E tudo começa aqui dentro. Vamos modificar as coisas que eu ainda não consigo, vamos ter maestria, disciplina, vamos ter foco, vamos ter controle das emoções, vamos ver o que a gente pensa, o que a gente fala, como a gente faz com a gente. Quando a gente tiver maior controle sobre a gente começa a ter controle sobre o mundo. Por quê? Porque daí a gente sabe como agir para modificar certas situações. Pense em Gandhi, né? A gente consegue ser Gandhi? Não consegue. Nem vai ser. Mas a gente pode ter uma maestria que ele teve. Mas não é da noite para o dia, né? Então a gente vai observando, vai dando passos de acordo com as nossas possibilidades, tá? Vai fazendo pequenas telas mentais para conseguir aquelas coisas que a gente quer, vai estando receptivo para andar aqui na Terra de acordo com esses passos que a gente deu no mental, vai aprendendo, vai estudando, vai realizando. É isso aí. O que mais? O que a gente pode falar? Papá. Enquanto tudo está no todo, também é verdade que o todo está em tudo. Isso aqui é lindo, né, gente? Ó, então, tudo que a gente vê, todas as coisas estão no todo, né? Ok. E o todo está em tudo. Então, o todo é imanente. Imagina que o eu sou é o todo presente em mim, presente em você, né? Então, é isso. Aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. E ele fala, né? Cuidado para não achar que você é Deus, que os tolos também acham isso, né? Então, fala assim, agora eu sou Deus. Então, a gente tem uma semente de Deus, a gente é fractal do todo, né? Então, isso que eu já disse, mas repito. Declaração aparentemente contraditória é reconciliável pela lei do paradoxo. O todo é imanente, habita, mas eu vou dar uns exemplos aqui que vai ficar muito bom. Vai ser meio cruel, mas vai ficar bom.
O todo é imanente, habita em todas as suas criações. Exemplo, personagens que criamos de forma mental. Então, como eu estava falando sobre escrever histórias, que a gente pode sentar e começa os personagens a surgir de forma aleatória, né? Parece que eles vêm e falam com a gente, que eles são parte da gente. De certa forma, são parte da gente, são criações nossas, né? Tem um quê nosso, mas não são a gente. O espírito do meu Criador é inerente em mim, no entanto, eu não sou ele, né? Então, isso que a gente precisa ter. Então, o espírito, olha só, ele é inerente em mim, eu sinto, eu ouço, ele deve ser quem manda na casa, mas a vontade dele nunca é diferente da minha vontade, eu só vou me aprimorando para que eu ouça de forma mais efusiva, para que a minha vontade se encontre com a dele, para que eu e ele sejamos um, né? Em graus diferentes, em fractais. É difícil a gente entender, galera. A gente vai arranhando superfície. Quando a gente tiver mais, quando a gente for maior, quando a gente crescer um pouco mais, a gente vai entender mais, mas é assim que vai. O todo, gente, isso aqui é um exemplo que é um exemplo. O todo está no verme, mas ele está longe de ser o todo. Esse aqui é o melhor, né? Porque você fala assim, você olha para um verme e fala assim, todas as coisas têm o todo, né? Tem Deus. Ok, tá, Deus está presente em tudo. Se olha o verme é Deus? Não. Então eu acho que não tinha como dar um exemplo melhor. Esse exemplo é muito bom. Mas Deus, né? O todo também está no verme, mas o verme não é Deus. Aí fica muito fácil de entender que a gente não é Deus, que Deus está na gente, mas a gente não é Deus. Pela lei da correspondência, podemos entender um pouco disso, mas com a diferença de grau, posto que temos uma mente finita e a mente do todo é infinita, nossas criações mentais. Então, aqui quando eu estou dizendo sobre as criações que a gente faz no mental, né, e sobre como Deus cria só com a mente. Na medida que um homem se dê conta da existência do espírito inerente, isso aqui é uma parte muito importante, galera. É outro para vocês olharem aqui o número que eu vou ler e vou explicar, mas é muito bom mesmo. Na medida que o homem se dê conta da existência do espírito inerente, imanente dentro do seu ser, ele subirá na escala espiritual da vida. O significado do desenvolvimento espiritual, o reconhecimento, a realização e a manifestação do espírito dentro de nós. Então, o que é isso? Quando você se dá conta, não é porque racionalmente você se deu conta, é porque quando você consegue atingir vários momentos de silêncio e tem uma voz que fala com você, mas não é uma voz assim, porque assim, imagina que a gente tem, tudo é povoado de vida, em todos os lugares, todos os cantos que você olha tem vida, ainda que você não veja. Tem vida microscópica dos insetos, né, dos ácaros, por exemplo, tem a vida de seres como a gente sem corpo, que estão coabitando muito próximo da gente, mas que a gente não está enxergando. Então, dependendo da frequência que você... Tem até um outro livro, minha vida é tudo livro, tá? Mas esse aqui eu vou ter que depois dar várias... Isso aqui é muito legal, esse livro. Mas depois eu vou trazer para vocês e vou dar umas pitadas assim como eu estou fazendo com a meditação também, né? Mas, imagina que tem vida em todos os lugares, tudo é frequência e vibração. E a gente entra em fase com outras frequências. E muitas vozes que a gente ouve não é nossa, mas também não é de Deus. São vozes de outras formas de vida, porque tudo é povoado, tudo é cheio de vida, né? Então pode ser de uma entidade, pode ser de um ser que está em outro plano, vivendo em outro lugar, pode ser de gente que está com um corpo, mas está pensando, porque tem todo um universo mental, né, que a gente está participando ao mesmo tempo. Nada é assim tão separado como a gente imagina, como a gente pensa. Mas e aí? Daí o que você fala? Bom, quando é Deus dentro de mim falando espírito inerente? Se você meditar bastante, você vai ter momentos que você vai ouvir essa voz. Todo mundo já ouviu, todo mundo. Mas não é que você vai ouvir de forma audível. Tem gente que diz que ouve de forma audível, né? Pode ser criação mental? Pode. Mas se você praticar muito o silêncio, se você prestar atenção para ver qual frequência você está, que tipo de voz chega, você vai saber quando aquilo é do espírito inerente, que é parte sua, mas vem do espírito, né? Então é a mesma coisa do cocheiro e dos cavalos. Quem são os cavalos? É o ego, é aquele tagarela, filho da puta, que tá o tempo todo tagarelando, falando, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, assim vai. E aí tem uma outra presença que é o observador, que é o eu sou em você, que é o eu sou em mim. Então esse é o espírito inerente. E olha que coisa linda, quando que começa o nosso desenvolvimento espiritual? Quando a gente reconhece esse espírito inerente, o eu sou.
e o reconhecimento, a realização e a manifestação do Espírito em nós. Quando a nossa vontade começa a coincidir com aquilo que o eu sou quer. Então, os seus talentos, as suas vocações, é como um presente que o eu sou quer que você utilize em nome das realizações do Espírito, que passam a ser as suas realizações e a sua felicidade, a sua alegria. Esse retorno, essa volta para casa vai ser lenta, não se preocupe, tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo está no caminho, cujo fim é o todo, né? Todo o progresso é uma volta à morada, mas é tão demorado, gente, vocês vão querer voltar. Se alguém tiver com medo, não tenha, ninguém se desfaz no meio, no caminho. Nosso caminho é evolução e cada degrau que a gente sobe é mais alegria e felicidade. Mesmo que o pessoal duvide, vocês vão sentir uma bem-aventurança, nunca mais vão se sentir sozinho. É uma sensação rica demais. Não é que eu tô sentindo agora não, mas eu já experimentei isso por períodos prolongados, por práticas que eu já fiz. Então eu sei que isso é real. Eu sei que isso é verdadeiro, né? Eu posso dar o testemunho para vocês. Então, sem intermediário, sem questão de igreja, mas com conhecimento e prática. Conhecimento e prática. O templo é o corpo, né? Esse é o templo, é o corpo do Espírito. E o Espírito se manifesta, só que a gente tem que saber ouvir. A gente está sempre olhando para fora, com uma questão de sobrevivência que o meio nos impõe. Então, a gente tem que saber parar tudo que eu quero descer. Não se desce, mas se desce aqui para dentro, né? E começa a observar o que acontece. Que mais aqui? Tem duas coisas. Uma que eu já disse, mas eu vou repetir porque ela é muito legal. E a outra que é interessante, é tricky, né? Vamos lá. O espírito de cada alma não é aniquilado, mas sim infinitamente expandido. Confunde-se a criatura com o Criador. Tal é o relato do iluminado. Então não se preocupa, porque tem muita gente que morre de medo, que fala assim, ai meu Deus, por que eu vou voltar para casa? Se eu for no todo, eu vou no nada. E no nada é num vácuo, e é num vácuo sem tamanho, sem coisa. Isso é um medo de quem ainda está muito identificado com a parte material. Mas imagina que a gente vai poder criar universos inteiros. Vai demorar um bocado. Bilhões, trilhões de anos talvez, não sei, né? Para quem ainda está preocupado quem vai comer, quem vai deixar de comer, vai demorar. Né? Não sei se esse é o caso, pode ser que não, mas vai demorar um pouquinho. Bom, o que acontece? Mas a gente vai ter toda essa alegria, né? A gente não vai ser aniquilado, a gente vai continuar lá, mas a gente vai ter um grau, um tamanho tão grande de amor, de possibilidade, de tudo, que a gente vai estar... A felicidade é pouco, né, galera? Vai ser bom demais. Não tenho medo, não, tá tudo bem, tá? E aí, a pergunta que não quer calar, que talvez tenha passado pela cabeça de vocês, passou pela minha, né? E todo mundo já se fez essa pergunta um dia, se não fez, vai fazer. Por que o todo cria, né? Bom, se ele é infinito, ele não teve princípio nem fim, por que ele vai criar? Tá tudo bem, mas por que ele... Tem coisas que a gente ainda não consegue entender, mas tem várias explicações possíveis. Essas são explicações metafísicas, que até o autor refuta, né? Quando ele fala assim, ele cria porque ele é a natureza dele criar. Eu acho que eu até gravei aquela que eu acho mais provável. É a natureza, e pelo princípio da correspondência, a nossa natureza também é criar. Então, a de Deus, que é a natureza primária, seria criar. Mas ele não pode ter uma obrigação de fazer aquilo, né? Seguir uma natureza para fazer alguma coisa, o autor coloca como se ele tivesse obrigado a fazer aquilo, né? Mas aí o autor que eu digo não é o Hermes Trismegisto. O autor que eu estou dizendo é o William Walker, né? Que é o autor de 1908. Então, aí ele fala assim, bom, eu acho, sei lá, com a minha possibilidade escassa, eu acho assim, que quando a gente está muito feliz, mas não feliz numa excitação pura e simples, quando a gente está reconhecido com o amor, a gente não tem nada a fazer senão espalhar amor. Esse amor se multiplica e ele transborda e a gente quer doar esse amor, a gente quer fazer diversas coisas, porque esse amor transborda. Então eu imagino que o todo é esse amor transbordante, que a natureza é amor e doação, né? Então eu imagino que seja isso. Mas diz que, então os discípulos, quando perguntavam para Hermes Trismegisto por que Deus criava, então diz que Hermes Trismegisto fazia o quê? Ele cerrava os lábios e não falava nada. E tem uma máxima hermética que é assim: os lábios da sabedoria estão cerrados a não ser para os ouvidos do entendimento. Então, o que ele
provavelmente queria dizer com isso? Não adianta explicar para vocês, porque vocês não têm possibilidade nesse atual fase de desenvolvimento de vocês, por mais que fosse um mestre que fosse se tornar hierofante ou mestre mesmo ali, eles não tinham condições de entender, né, naquele momento, a resposta que ele daria. Bom, se ele não tinha, a gente menos ainda. Se o povo que estava lá no Egito, no Antigo Egito, que tinha assim uma disponibilidade, já tinha sido aceito na escola iniciática, não tinha? Imagina a gente. Então, assim, ó, tomara que esteja certo, né? No que eu falei com possibilidade, mas eu não posso garantir nada para vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou, nossa, só isso, 17 minutos, parece que eu falei tanto. Vocês vão gostar porque é curto, né? Mas nesse curto vídeo, ele tem bastante coisa. Então é isso, ó. Beijo pra vocês. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Namastê. Meu Deus interior, saúde o seu Deus interior. Beijo, fui.